Boa noite a todos, bem-vindos ao lançamento virtual do livro Cafeína, de Maurício Torres Assunção. O livro é um lançamento da editora Leia Brasil. Este evento está sendo realizado em parceria e com exclusividade com a livraria Blux, que está vendendo os exemplares em tiragem exclusiva, assinados pelo autor para este lançamento. Durante toda a nossa conversa aqui, o link de vendas será divulgado. Eis aqui o livro, Cafeína. Maurício é jornalista. Ele é autor também de A História do Brasil nas Ruas de Paris, um livraço que foi finalista do Prêmio Jabuti de 2015, na categoria Reportagem. Cafeína, que foi finalista do Prêmio Rio de Literatura de 2019, marca sua estreia na ficção. Maurício é carioca, mas é radicado na Europa. Aliás, você está em Paris, não é, Maurício? Estou em Paris hoje, onde já são aqui 11h32. Maravilha. Maurício vai conversar aqui hoje com Luciana Vilas Boas, sua agente literária, que foi quem conheceu Cafeína em primeira mão. Luciana é uma das mais prestigiadas profissionais do mercado editorial brasileiro. Editou o Caderno Ideias do Jornal do Brasil e foi diretora editorial da Record, uma das mais tradicionais do país, e é uma querida amiga. Desde 2012, ela é sócia fundadora da agência Vilas Boas e Moss. Outro convidado é o escritor e pesquisador paulista Paulo Resutti, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que trabalhou como consultor técnico na exumação dos corpos dos primeiros imperadores do Brasil. Paulo tem publicado pela Leia Brasil a série A História Não Contada, com premiadas biografias de Dom Pedro I, Dom Pedro II e Dona Leopoldina. Meu nome é Mauro Ventura e eu vou mediar este bate-papo. Maurício, antes de mais nada, parabéns por esse trabalho de fôlego. Ele é muito bem escrito, ele tem uma reconstituição histórica primorosa. Esse livro ele ajuda a iluminar o passado e a entender o presente. E ele entretém e faz refletir. E eu queria começar pedindo a você que fizesse um resumo para os espectadores, né, sobre essa obra que acompanha dois brasileiros desde uma vila no Vale do Paraíba, no estado do Rio, até a Paris da Belle Époque. Obrigado, Mauro, pela apresentação. Eu queria agradecer a presença do Paulo Resutti e da Luciana Vilas Boas. E antes de responder qualquer coisa, fazer um rápido agradecimento também a todas as pessoas que tornaram essa noite possível, né? Queria agradecer a Nina Victor e a Adriana Vidal, que são as minhas primeiras leitoras. São aquelas duas que leem tudo o que eu escrevo em primeiro lugar e me ajudam muito com isso. Agradecer a minha mulher, Marie Duroy, que é escritora e roteirista de cinema e televisão também, e muito me ajuda também no café da manhã, no almoço, na janta, conversando sobre a trama, a desenvolver o livro. Agradeço a Luciana Vilas Boas, minha agente, da agência Vilas Boas e Moss, e todo o pessoal da agência, que gostaram e se apaixonaram pelo livro desde o começo e apostaram muito no livro. Agradecer a Leila Nami, da Leia Brasil, que realmente apostou no livro, e o pessoal da Leia, a Nathalie Lima e a Isabel Aleixo, que melhoraram muito o texto do livro, me ajudando durante o processo de edição. E, enfim, agradecer a todo mundo que está assistindo agora, inclusive aquelas pessoas que já compraram o livro e já receberam em casa, colocaram foto no Facebook com o livro. Estou feliz da vida. Então, obrigado a todos de estarem aí dedicando uma hora da sua tarde para assistir esse lançamento. Agora, Mauro, você perguntou o que é o Cafeína, né, esse romance. Cafeína foi um romance que partiu de uma lacuna. Quando eu escrevi A História do Brasil nas Ruas de Paris, eu tinha descoberto 35 brasileiros da história do Brasil, personagens grandes, que tinham deixado algum legado em Paris. E desses 35, eu tive que escolher 7 para fazer o livro, e ficaram outros quantos de fora? 28. Ficaram 28 personagens de fora, e desses 28 tinha pelo menos um personagem que eu achava fascinante, mas que, por não ter participação na vida política do Brasil, ele não havia historiografia sobre ele. Então, entrou um eco aí.
algum legado. Eu estava tentando compartilhar, mas não deu certo. Você conseguiu parar? Pronto. Então é isso. Então eu tinha esse personagem que a única maneira de contar a história dele seria através da ficção, porque não há elementos sobre ele na historiografia brasileira. E esse personagem é um barão do café do Vale do Paraíba, que se mudou para Paris no final do século XIX, com o projeto de aqui construir a maior torrefação de café da Europa. E essa torrefação existe até hoje, não como torrefação, mas o edifício está lá, tombado pelo patrimônio histórico, e ele funciona hoje como um centro cultural na periferia de Paris. Então, é a história desse barão e do seu antagonista que eu conto no Cafeína. Maravilha. Luciana, como é que foi essa descoberta do Maurício e do próprio livro? Você já conhecia? Foi a partir do livro anterior? Como é que foi? O que você sentiu, né, quando pegou esses originais na mão, né, esse tesouro assim? Eu recebi o original do Maurício mesmo e comecei a ler e logo nas primeiras páginas, que é o que acontece, quer dizer, ou você ganha na primeira página ou não existe, né? A representação, não, a parceria acaba não existindo, eu tenho que ser ganha logo nas primeiras páginas, senão a primeira no início. E eu logo senti que eu estava diante de um romance absolutamente original, e que estava me chegando a algo muito especial. Me apaixonei muito, logo nas primeiras linhas. E, curiosamente, esta semana passada, nas mídias sociais da agência, se conversou bastante sobre originalidade. E eu percebi que muitas vezes nós brasileiros, tendemos a igualar originalidade literária a Guimarães Rosa, ou a Saramago, ou a um tipo de reinvenção da linguagem, que é, sem dúvida, motivo de grande admiração, mas isso não é fundamental, não é a única possibilidade de se ser original. Se fosse assim, Borges não seria original. Borges trabalha com um espanhol perfeito, cristalino, compreensível por qualquer criança, né? Você pega mesmo quando ele reinventa a fala do gaúcho e tal. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a linguagem do Maurício é cristalina, é clássica, mas é única, profundamente original, para contar uma história e, por sua vez, também é muito surpreendente, porque trata de um capítulo da história do Brasil muito pouco conhecido, que é o exílio de brasileiros para Paris, de uma elite brasileira que cometeu crimes financeiros e que vai para Paris e se apresenta lá como refugiados políticos, monarquistas que perderam espaço na sociedade brasileira. Na verdade, não é isso. Eles estão sendo... eles estão fugindo porque cometeram crimes financeiros, né? Então, tem esse protagonista e o livro tem uma coisa que me pega muito. Eu posso gostar muito de um livro que trate de subjetividades, que trate do amor, que trate das pessoas, que trate, sei lá, li recentemente Murakami, achei muito bonito, mas eu só vou conseguir realmente pôr na minha lista de livros pessoais aqueles livros que têm uma dimensão histórica, que têm uma reflexão sobre o poder, sobre essa característica do ser humano, de alguns exemplares da espécie de ambição e de vontade de poder, e essa luta de poder se reflete no desenvolvimento das sociedades. Quer dizer, se não há essa perspectiva, eu, em geral, me desanimo. O livro do Maurício, Cafeína, tem isso intensamente, né? Tem ali uma compreensão
da vontade de mando, da boca torta pelo cachimbo, pelo mando, pela escravatura que tem a elite brasileira, o aristocrata daquela época, mas que, por obra do destino, aquela coisa do acaso, que também é um outro tema fascinante, ele fica na mão de um menino pobre, filho de escrava, filho de uma relação, né, entre uma escrava e um padre francês, que depois larga a batina, volta para a França, e esse menino vai atrás desse pai. E também fugindo de um crime, só que ele não cometeu esse crime. Então, a relação desses dois protagonistas dá uma dimensão do poder no Brasil e das relações de poder no Brasil riquíssima, riquíssima. É uma experiência e tanto. Agora, o livro também, obviamente, é um romance, tem uma história de amor, tem um encontro dos sexos, mas é outra coisa. A dimensão histórica dele é absolutamente fascinante. É verdade, exatamente. Falei demais. Não. Paulo, você costuma citar o primeiro livro do Maurício, A História do Brasil nas Ruas de Paris, como fonte dos seus livros. Muito bom. Não só, eu sinto como eu mato a cobra e mostro o pau. Não é? E eu acho que você é uma pessoa que realmente, com poucas pessoas, pode falar sobre essa relação entre história e literatura, entre realidade e ficção. O que você achou dessa mescla que o Maurício faz, que para mim é muito engenhosa, né, de história e literatura, realidade e ficção em Cafeína? O que você achou? Bom, o que eu achei, eu vou só exemplificar uma coisa. Hoje minha mulher me pegou e falou assim: faz anos que eu não vejo você lendo nada que não seja história. Então, eu posso falar, assim, sem sombra de dúvida, que Cafeína literalmente vicia, porque o pior é que, assim, ele fez uma pesquisa que me deu, assim, uma invejinha branca, porque a não ser que ele não trabalhou só com arquétipo, mas tem umas personagens aqui que ele enfiou no meio, por exemplo, a Eufrásia, maravilhosa, eu cito ela no meu livro, Mulheres do Brasil, mas tem algumas personagens que é público para todo mundo, mas tem outras que, por exemplo, Eduardo Prado, que rolou a mulher, a noiva, eu não sei se o Maurício entrou, que é o irmão, é ele, o irmão do Barão? É o Edgar. A noiva. Não, tem um personagem que é o Edgar Prates. Livro, né? Seria o... É que o tem parte... Ele é muito inspirado no Eduardo Prado. Tá, que foi um desses exilados, mas aí realmente era questão política, não era questão financeira. Mas tem o irmão do Barão, aquele que enrola 10 anos para voltar para casar, o Eduardo Prado fez a mesma coisa. Então, assim, Eduardo Prado, a história do Eduardo Prado. Eu fiquei brincando, eu falei, não tem uma cereja do bolo, isso daqui é um Floresta Negra completo, você vai achando as cerejinhas no meio do bolo, sabe, assim, é muito bom, eu adorei o livro, porque, assim, ele mostra, fora que você mexe com a questão, não só dessa história, como a Luciana falou, da busca do novo, da novidade, né, e a gente esquece de olhar para o passado, nessa brincadeira de também olhar o novo, né, eu lembro uma vez, eu estava fazendo um passeio em São Paulo com uma turma, e tinha uma menina de Paris. Ela estudava na USP, estava fazendo doutorado na USP. E aí eu contava, aqui tinha tal coisa, e ela ficava pedindo tradução toda hora. E falava assim, mas por quê? Foi terremoto? Foi guerra? Por que derrubaram? Né? Porque a gente está sempre nessa busca do novo e esquece do passado. E você, com esse livro, sinceramente, eu espero que encante essas gerações que precisam conhecer a nossa história. E a tua linguagem Bom, primeiro é que é elegantérrima, você faz umas ironias, assim, aquela parte do suor, a pessoa, o cara ganhou todo aquele dinheiro com o suor do rosto, né? Trabalhando com 300 escravos. Aquilo é de uma finura, é de uma delicadeza, assim, vai ser capta, né? E eu estou encantado, realmente eu fiquei muito encantado com o livro. Tem personagens, por exemplo, a Leocádia me lembra da Maria Augusta, que foi teve coisas assim do Vale do Paraíba,
que eu fui lendo e fui lembrando de pessoas que, várias, assim, personagens que realmente viveram aquilo. Então, isso, sabe, assim, eu vi a história que você estava narrando, mas, para mim, lembravam personagens que realmente existiram em alguns momentos, assim, situações sociais, e as suas críticas sociais são maravilhosas, e essa parte que você descreve o café como o vício que sustentou o Império, né, o Império baseado no café e no cigarro e no cafezinho. eu achei. Eu só vou rasgar seda aqui para você se continuar falando. Uma coisa assim. E o final, spoiler, mas assim, o final é absurdo. Assim, eu não imaginava quem estava narrando, né? Agora vai todo mundo ler o final do livro, provavelmente. Mas. Vem cá, Eu adorei, realmente. Que bom, Paulo. Fico muito feliz. E fico muito honrado que você, Paulo Resulti, tenha lido meu livro, porque eu tenho um grupo no meu clube de canal do YouTube, eu tenho um grupo que tem umas 40 pessoas que eu tenho eu já te arrumei 40 leitores hoje, porque assim, eu comecei a falar, assim, sabe? E aí o pessoal se empolga, né? Tá todo mundo vendo a live aqui. Mas eu achei fantástico. Falta isso, que nem outro... Eu fiz outro dia um vídeo, eu falei de um livro do Henri Troyan. O Henri Troyan foi exilado, morou na França, né? E ele escreveu um livro chamado A Vida Cotidiana no Tempo do Último Czar. Mas é ficcional, mas realmente ele fez o mesmo trabalho que você fez. Ele pegou os personagens, né? E ele conta uma baita de uma aula de história do que era a Rússia Imperial, igualzinho que você fez nesse período. Eu achei fantástico. Obrigado, Paulo. Estou rasgar seda hoje. Honrado que você leu o livro. Não, eu li. Tipo, eu cobrei a Leila. Eu falei, eu participo, mas ela mandou primeiro o PDF, depois no final da semana passada chegou o livro. Eu terminei hoje, assim, comi ele. Beleza. Gostei muito. Maurício, eu queria agora que você comentasse essas falas deles tão gentis, deles dois, né? Eu fico muito feliz com essa fala do Paulo, não só pelo elogio, mas porque ele encontrou certos elementos da história no livro que dá muito trabalho para achar. Então, quando alguém reconhece esse trabalho, é maravilhoso. Fala assim, nossa, o Paulo percebeu aquilo que eu estou falando. O Paulo conhece esse personagem. Então, isso é muito gostoso da gente saber que tem muita gente que curte história, que lê os livros do Paulo, que lê livros de história e que vão ler esse romance buscando os elementos históricos e vão ficar realmente deslumbrados com essa mistura do elemento histórico de uma maneira muito suave com a ficção. É verdade. Não, e você cita muitos personagens reais, né? Princesa Isabel, Dom Pedro II, Toulouse-Lautrec, tem assim, Deodoro, Floriano, e aí tem o presidente francês que é assassinado, quer dizer, tem toda uma mescla, né, desses personagens com personagens ficcionais que é muito bem feita, né? Como é que foi isso aí? Você levou quanto tempo nesse trabalho? Ao todo foram... Olha, hoje, dia 9 de setembro, se eu for olhar para trás o tempo, desde que comecei a pensar no projeto, são 4 anos. Né? Da concepção do livro, a pesquisa, só de pesquisa foram quase 2 anos. Né? E agora, você falou dos personagens, é interessante, porque os personagens têm, eu diria, 3 níveis diferentes. Você tem um nível primeiro e básico, que você tem um personagem histórico real. E eu uso esse personagem como ele é dentro do livro. Depois você tem personagens históricos com os quais eu decidi tomar uma certa liberdade. E aí você vai tomar liberdade com o personagem histórico, você vai perder a credibilidade. Então eu tive que mudar o nome desse personagem. Então eles recebem nomes fictícios, são personagens históricos, mas recebem nomes fictícios. É o caso do Eduardo Prado, que no livro ele vira Edgar Prates, porque eu queria ter muita liberdade com esse personagem e eu não queria ficar preso à história do Eduardo Prado, né? Ele é mais ou menos o Eduardo Prado, então ele vira Edgar Prates. E você tem um terceiro nível de personagens, são aqueles que são 100% ficcionais. Né? São os personagens que eu criei para dar sustentação ficcional à história. Por exemplo, o antagonista do Barão. Né? O Barão de Lopes Carvalho
que é assim, talvez o personagem principal do livro, que vai construir a torrefação, ele vai entrar em antagonismo com o Tino, que é o Sebastião Constantino do Rosário, que é esse filho de padre com escrava, um padre francês. Ele é criado por um outro padre francês, e ele fala francês desde criança lá no Vale do Paraíba, e é com essa facilidade que ele vai fugir para a França quando ele vai ser acusado de um crime que ele não cometeu. E aí você vai ter esse encontro de dois fugitivos brasileiros, né? Você tem um barão fugindo de um crime de colarinho branco, um crime financeiro, e você tem um Tino fugindo realmente de um crime que ele foi acusado que ele não cometeu. E os dois vão se encontrar em Paris, e o destino do barão vai cair na mão desse menino que é órfão, que é negro, que é pobre, e que está fugindo da justiça mesmo, porque senão pode morrer no Brasil. Entendi. E Luciana e Paulo fiquem à vontade também para perguntar para o Maurício. Maurício, por que esse fascínio por Paris, que estava no seu primeiro livro e está agora, e que, na verdade, você está falando de Paris, mas está falando do Brasil, né? Mas de onde vem esse fascínio? Que, de alguma forma, Paris serve para falar do Brasil também, né? Mas é porque já é o segundo livro que Paris está ali, né, de pano de fundo. Bom, em primeiro lugar, porque eu moro aqui, né? Então eu fico meio sem saída. Eu moro aqui mesmo, então eu vim para cá em 2008 e vim trabalhando como jornalista, e naquele momento eu não pensava sequer em escrever livro nenhum. Mas eu fui morar num lugar chamado Place do Coronel Fabian, que tem um edifício moderno muito bonito, cercado de edifícios históricos. E esse edifício, eu fui descobrir, é a sede do Partido Comunista Francês, uma obra do Oscar Niemeyer, né, do nosso Oscar Niemeyer. E aí eu achei interessante aquilo e comecei a colocar essa informação junto com outra que eu tinha de Santos Dumont, para quem há vários monumentos em Paris, né? Dom Pedro II, a gente tem uma placa sobre ele no hotel onde ele morreu. Villa-Lobos tem uma placa para ele no Quartier Latin, onde ele morou. E somando esses elementos, eu comecei a pensar na possibilidade de escrever um guia de curiosidades para o turista brasileiro. E esse foi a semente da história do Brasil nas ruas de Paris. Era para ser um guia de umas 120 páginas, mais ou menos, só de curiosidades, mas quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu fiquei tão fascinado pelas histórias que eu encontrei, por esse legado brasileiro na França, né, e por esse respeito que os brasileiros têm pela história do Brasil. Então, o que era para ser um livrozinho, realmente, um guia de curiosidades, acabou se tornando um livro de 500 páginas sobre a história do Brasil, né? Então, a partir desse livro, junto com essa lacuna do Barão, que eu fiquei incomodado com isso. Eu queria contar a história do Barão e não sabia como. E aí surgiu a ideia de contar a história ficcional do Barão, uma vez mais em Paris, né? Onde eu já estava também. E onde, Mauro, eu vou te confessar, Paris é o paraíso dos pesquisadores. A Biblioteca Nacional de France, né? É a coisa mais fantástica do mundo, a riqueza do acervo, a organização do acervo, a facilidade de acesso. Eu não só... Outro dia, por exemplo, eu estava ajudando aqui em Paris, vocês conhecem o Lucas Figueiredo. O Lucas Figueiredo escreveu a biografia do Tiradentes, né? A última. E é uma biografia praticamente definitiva. E o Lucas, que mora na Suíça, entrou em contato comigo aqui em Paris, se eu não podia ir para ele nos arquivos diplomáticos da França, para ver a correspondência do embaixador do embaixador francês no Brasil em 1789, um pouco 2 anos antes, quando Tiradentes foi morto. Ter encontrado essa correspondência foi maravilhoso, foi uma pérola para o Lucas também. Então, essa riqueza de acervo, essa organização aqui na França Aí, quando eu penso no Brasil, e aí, Paulo, essa é contigo, Paulo. Quando eu penso no Brasil, quando eu penso no que aconteceu com o museu lá da Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional, né? Quando eu penso na dificuldade que eu tenho de consultar a hemeroteca da FBN, da Fundação Biblioteca Nacional, né? Que você não pode comparar a ferramenta da FBN com a ferramenta da Biblioteca Nacional de France,
Cara, fico pensando, onde que no Brasil está o valor pela nossa história, cara? A gente não é nada sem história. Você não sabe quem é hoje se você não sabe quem você foi ontem, né? Então, estar na França por tudo isso é muito bom. É um paraíso, realmente. Posso só Maravilha. E, Maurício, Você- eu tenho a impressão de que a melhor maneira de falar ficcionalmente do presente é escrever sobre o passado. Eu acho que não é uma regra absoluta, mas acho que muitas vezes funciona. Você se vê como um autor de romance histórico essencialmente, ou você pensa em escrever, tem alguma ideia, alguma vontade de fazer um romance contemporâneo? Porque eu acho que é muito bem-vinda, né, a sua entrada como romancista histórico, porque nós temos muito pouca história recriada ficcionalmente, né? Um campo imenso na literatura anglo-saxônica, um campo imenso na literatura francesa, italiana, e no Brasil, nossa literatura ainda é muito acanhada em vários campos, mas no romance histórico também, no romance histórico da história brasileira também. Você, como é que se posiciona nisso? Você tem vontade de aprofundar esse caminho ou você tem vontade de fazer outras coisas mais contemporâneas? Então, Luciana, como dizia Augusto Conte, não vale a pena você fazer nenhuma ruptura na vida. Tudo deve ser feito de maneira gradual, né? A natureza não dá saltos. E Augusto Conte sabia disso muito bem. E no positivismo, e aí, Paulo, você sabe disso, a bandeira brasileira republicana, ela nada mais é do que uma continuação da bandeira brasileira do período monárquico, né? É a mesma bandeira adaptada. Então, essa transição, para mim, de história para ficção passa por esse processo. Primeiro, uma ficção histórica para chegar à ficção contemporânea. Você que já leu o meu próximo livro, que é O Dente de Crocodilo, sabe que em Dente de Crocodilo já tem menos história. Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. É um romance histórico, mas tem um paralelozinho. É um romance contemporâneo, mas tem um paralelozinho histórico que está lá, esse elemento. Mas essa caminhada gradual, eu acho que vai chegar a um ponto que eu não vou mais escrever história, que eu vou ficar só no contemporâneo. Por quê? Por que deixar a história? Não tem muito porquê. Não. Eu acho que é um desafio incrível você escrever contemporâneo, porque usando a história, eu vou me balizando nos fatos históricos e ajuda a construir a trama de um romance. Eu acho que você construir a trama de um romance a partir do zero, sem usar nenhum fato histórico, é muito mais difícil. Então, para mim, como autor, esse processo de aprendizado começa pelo mais fácil, ou pelo menos difícil, que é fazer um romance histórico, onde eu já tenho 50% da história contada, né? E sair disso para entrar no contemporâneo realmente um pulo no abismo, é pular no vazio, né? Eu não tenho mais nenhuma referência histórica para me dar balizas, para me direcionar. Eu acho bem mais difícil. Então, é por isso que eu estou deixando mais para frente para fazer algo 100% contemporâneo. Mas é um desafio que eu quero fazer, com certeza. De qualquer forma, antes desse salto não, mas dessa passagem gradual para o romance não histórico, ainda tem os outros dois da trilogia, né? Que é o Codeína e Cocaína. Porque é cafeína, codeína, cocaína. São três, né? E vem cá. Você quer deixar todo mundo viciado mesmo, né? Você está começando com a cafeína para depois induzir drogas mais pesadas, tá? Eu entendi a lógica, né? Aliás, o café, ele surge a partir da história do Barão, que você, né, no primeiro livro, ou você já tinha um interesse especial por esse tema do café, das fazendas de café no período, né, escravocrata, dessa apogeu e decadência da indústria cafeeira, toda essa que a gente acompanha ali, isso já era uma coisa, um tema que te atraía desde
muito, seja como jornalista ou não, ou surge a partir da pesquisa para o livro anterior? Mauro, aí eu tive um golpe de sorte, na verdade, porque eu não tinha muito interesse na história do café, em princípio. Eu queria contar simplesmente a história do Barão em Paris e tudo o que aconteceu em Paris, mas eu logo no início da pesquisa me dei conta que me faltava substância. Eu precisava entender melhor a economia do café do Vale do Paraíba no século XIX, né? E aí que entrou o golpe de sorte, porque naquele momento que eu comecei a fazer essa pesquisa, em 2015, mais ou menos, a Biblioteca da Embaixada do Brasil em Paris ainda estava aberta. E eu tive acesso a livros fantásticos, livros do Instituto Brasileiro do Café, que estavam no acervo da biblioteca, da Embaixada. E logo depois, quando eu encerrei a pesquisa, o Itamaraty fechou a biblioteca, por falta de verbas, e os livros foram doados para as universidades francesas, e o acervo foi compartilhado em várias universidades, e aí ficou mais difícil para pesquisar. Mas eu tive muita sorte com isso. Então, confirmando o que você perguntou, eu tive que entender a economia cafeeira do Vale do Paraíba no século XIX para contar a história do Barão. Eu me senti ali muito fraco, eu não posso construir esse personagem se eu não entender de onde que ele veio. E foi isso que me forçou a estudar a escravidão, a estudar o abolicionismo, a ler Joaquim Nabuco, por exemplo, o abolicionismo, né? Que é um livro muito importante na época. Entendi. Paulo. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você cria a cidade Ibirapiranga, né? Ibirapiranga, você brinca com a questão do pau-brasil e tal. Você imaginou isso como uma redução do próprio Brasil, da própria sociedade dentro, né? Foi, né? Tem cara, né? Um pouco, né? Mas explica você. Se eu ficar matando aqui as charadas, não vai ser legal. Olha, você criou isso? Qual foi o processo da criação dessa cidade? Não, se eu tivesse o talento do Dias Gomes, Ibirapiranga seria Sucupira. Que é aquele micro-universo que representa o Brasil, né? A pequena política, a igreja, estão todos ali, todos os elementos estão ali. Então, sim, havia essa ideia de mostrar um pouco do Brasil representado numa versão microscópica. Você falou de Dias Gomes, eu lembrei do Roque Santeiro, aquele padre ensinando francês pro rapaz, né? E abre o mundo desse rapaz, e ele começa a perceber que não tem só aquilo no mundo, né? Uhum. As fronteiras. Achei muito legal. Agora, e esses próximos, vai ser em Paris também? A unidade que liga a trilogia é a comunidade brasileira em Paris em diferentes momentos da história, né? Então, 1890, Cafeína são os brasileiros exilados políticos ou exilados financeiros por questões de crime, que estão exilados em Paris em 1890. No Cocaína, já é a comunidade brasileira em 1920, nos anos loucos, né? E aí você tem uma comunidade de artistas brasileiros muito importante em Paris nessa época. Tarsila do Amaral, Oswald, Villa-Lobos, Cícero Dias, estava todo mundo por aqui nessa época, né? Então o romance vai girar em torno dessa comunidade. Tem o Cocaína. E o Codeína são os brasileiros exilados no golpe de 64. E a história se passa por volta de 68 aqui em Paris, que é quando estavam em Paris Oscar Niemeyer, lá de Pernambuco, Miguel Arraes. Miguel Arraes. Isso, Miguel Arraes, Niemeyer, estavam todos aqui, o Fernando Henrique Cardoso, né? Então, o Codeína se passa nos anos 60, Paris dos anos 60, mas também a comunidade brasileira, sempre. O ponto de vista é o ponto de vista da comunidade brasileira. Existe a possibilidade do Tino voltar? Com certeza, com certeza. Já idoso, né? Porque eu achei que, olha, isso daqui que está aqui, isso aqui vai voltar. Ele volta nos 2 livros ou só no Cocaína? Não, eu acho que a família continua.
na França por várias gerações, né? Então, o Tino pode voltar no cocaína, já idoso, mas no codeína já seria um filho, já seria um neto dele, né? Agora, fazendo uma parte com o Mauro, o livro do teu pai, o 1968, vai ser muito importante no Codeína. Para que eu possa escrever sobre o Brasil dos anos 60, né, e desses exilados que vieram para a França, eu tenho que entender o que foi 1968 no Brasil. Maravilha. Aliás, eu estou no escritório dele. Que beleza. Uma honra. É o escritório dele. E vem cá, Maurício. Foi a grande fonte do Nunca Houve um Castelo, da Marta Batalha também. Quer dizer, quem vai escrever sobre os anos 60, 70, sobre a resistência à ditadura, tem que beber lá no 68 do Zeni. É verdade. E, Maurício, você passeia com igual desenvoltura tanto pela elite, pela aristocracia, pelos barões, pelos títulos nobiliárquicos, aquilo que é a ponta do iceberg, mas também por aquele submundo, não só o submundo de pobreza, como você mostra, né, nas ruas de Paris, a disputa pelas latas de lixo, que custam £1, né, cada uma, mas também pelos bordéis de Montmartre, a boemia dos cafés, o movimento anarquista, né, os operários explorados, quer dizer, tem toda essa... E os dois personagens protagonistas representam um pouco esses dois lados, né? Eu queria que você falasse, a ideia era essa mesma, mostrar o que está por baixo ali da superfície, daquele glamour que a gente, né, está acostumado a ver, também o que tem por baixo? Com certeza, né? Porque a gente no Brasil tem essa coisa do glamour por Paris, né? E eu queria mostrar que, na verdade, o momento mais importante da história de Paris, que é a Belle Époque, você tinha mais de 50% da população da cidade vivendo abaixo da linha de pobreza. Era uma cidade pobre, realmente. Você tinha uma elite muito sofisticada, mas muita gente pobre. Então, eu queria revelar isso. Eu queria tirar um pouco dessa seda que cobre Paris e mostrar um pouquinho da realidade cotidiana da cidade. Até porque, Mauro, eu moro aqui há 10 anos, 11 anos agora, e eu vejo todo dia a Paris do cotidiano, né? Eu não passo o dia inteiro embaixo da Torre Eiffel nem do Arco do Triunfo. Eu moro no 18º arrondissement, que é mais pobre, que é mais modesto, é classe trabalhadora, e aí você vê a Paris da realidade, a Paris do dia a dia, uma cidade como outra qualquer, cheia de problemas, né? Porque é muito grande e porque é muito cheia, e muito densa demograficamente falando. Então, acho que eu queria mostrar isso. E eu fiz uma pesquisa em livros que contam a história do cotidiano dos parisienses, né? Eu busquei aquela coisa da história, como é que a gente chama no Brasil? A história da vida cotidiana. A história da vida cotidiana da Belle Époque. Eu não queria só saber a história política, eu queria saber o que as pessoas comiam, como elas viviam, qual o transporte que elas pegavam, quais eram os problemas que você tinha. Por exemplo, tem uma parte no livro que eu falo do mau cheiro de estrume de cavalo, né? De bosta de cavalo. A cidade de Paris tinha, nessa época, 100 mil cavalos. E você imagina no verão o cheiro de estrume que a cidade ficava, né? E aí tem uma coisa interessante nos prédios de Paris, que as pessoas mais ricas moravam a partir do 3º andar, porque até o 3º andar o cheiro de estrume era muito forte, né? Então isso está no livro também. Então eu queria esses detalhes da vida cotidiana de Paris para revelar não uma Paris, sabe essa coisa Paris que as pessoas gostam de cidade de luz, cidade de luz. Não é cidade. A minha Paris não é cidade de luz. A minha Paris é uma cidade grande, cheia, com todos os problemas que uma cidade grande, cheia tem, que são verdadeiros, estão lá nos livros de história. Perfeito. Agora, a Márcia Machado está perguntando aqui, vai ter segundo volume de A História do Brasil nas Ruas de Paris? Acho que não, né? Porque os personagens... não sei. Vai... Existe uma promessa antiga de se ter um segundo volume, até para fazer uma correção e colocar mulheres, porque o primeiro volume não tem mulheres. E eu queria colocar mulheres.
mas é um projeto a longo prazo ainda, que eu estou aos pouquinhos colecionando os personagens, vai sair um dia. Quais E são as a mulheres Adriana... que dá para colocar? Oi, Lu, desculpa. Quais são as mulheres que dá para colocar? Tem uma filósofa do século XIX, que é ela é do Rio Grande do Norte, e ela morou em Paris no século XIX, e ela era muito amiga do Augusto Conte. E ela já escrevia naquela época sobre feminismo, né? Mas no Brasil quase ninguém lembra dela, né? Seria uma delas. A outra seria a Elsie Houston, foi uma cantora brasileira da década de 20, que morou em Paris. Tem a Maria da Aparecida, uma cantora brasileira de ópera, que foi a primeira negra a cantar ópera na Opéra de Paris. E ela fez isso na década de 60. E tem uma pesquisadora brasileira aqui em Paris, chamada Mazé Chotil, que tem um trabalho seríssimo sobre a Maria da Aparecida. Enfim, são artistas, são escritores. A Eufrásia não tem nada? A Eufrásia, que é personagem do livro. Enfim. Eufrásia também, com certeza. Mas ela tem alguma presença nas ruas de Paris, não? Não, ela não tem um legado. Ela não tem um legado. E o fato de não ter mulheres no primeiro livro é pela falta do legado, né? Porque o critério de escolha do primeiro livro era que o leitor pudesse, com o livro debaixo do braço, encontrar essas placas na rua, encontrar esses monumentos, e não tem nada disso para nenhuma mulher brasileira. Agora tem a Marielle, tem a Rua Marielle. Legal. A Rua Marielle foi inaugurada tem uns 6 meses aqui em Paris. E a Maurícia Adriana Vidal pergunta: e Dente de Crocodilo é para quando? Isso aí é com a editora Leia, mas eles ainda não leram o manuscrito, né? A gente lançou agora, é porque a Adriana já leu Dente de Crocodilo, ela gosta muito. A gente está lançando agora o Cafeína, vai ter que esperar um pouco, vai pelo menos um ano aí, vamos esperar para o Dente de Crocodilo. E a Luciana também leu, né, Luciana? Também. Maravilhoso também. E você se preocupa com o desafio que vai ser fazer um romance histórico, fazer romances históricos que passados em momentos em que ainda tem sobreviventes, ainda tem gente viva para comentar, porque eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis do romance histórico recente. Porque quando você está escrevendo sobre a virada do século XIX para o XX, você tem uma liberdade muito grande de recriação de atmosferas e de fazer erros até, de fazer uma coisa, usar uma palavra errada, enfim, que não se usava, não errada, mas quando você está escrevendo sobre os anos 70, os anos 60, tem muita gente que pode dizer, não, mas isso daqui não existia, não era assim. Você não viveu aquilo, era jovem demais, mas tem muita gente viva que lembra. E eu acho que isso é um baita desafio. Você pensa nisso, que tem esse obstáculo aí para a criação do romance histórico recente? Luciana, eu não tinha pensado nesse obstáculo, mas você levantando ele, eu já penso de imediato na resposta. É incluir na pesquisa as entrevistas. Né? Entrevistar pessoas que viveram os fatos históricos, né? Uma coisa que eu, obviamente, não posso fazer em Cafeína nem em Cocaína, mas em Codeína, se para falar dos anos 60, tem muita gente viva ainda, então, com certeza, eu poderia entrevistar. Como na história do Brasil nas ruas de Paris, eu tive a sorte, o Oscar Niemeyer já estava com 105 anos na época, ele morreu um pouco depois que eu comecei a pesquisa, mas ele não me daria entrevista de qualquer maneira com 105 anos. Mas eu consegui entrevistar um assistente dele aqui em Paris, um engenheiro francês que trabalhou na obra do Partido Comunista Francês e que me contou histórias deliciosas sobre o escritório do Niemeyer em Paris. Então, eu acho que a resposta para essa tua pergunta seria essa, seria lançar mão de pessoas que estejam vivas e que possam me contar histórias dos anos 60. Lê muito livro para você antes, né? Eu acho que tem que ter um grupo de leitores. Vou contar uma história que aconteceu comigo, assim, só para dar um exemplo.
num livro apareceu a palavra passaralho, que nós jornalistas sabemos muito bem o que é, mas que nem é tão conhecida assim para quem não foi jornalista. Eram as ondas, né, de demissões que havia nas redações a partir de determinado momento e que havia aquelas demissões coletivas. E aí apareceu a palavra passaralho num contexto de início dos anos 60. E eu falei, eu acho que não se falava passaralho nessa época. E sabe por que eu achava? Porque eu me lembro da minha irmã mais velha, 4 anos mais velha, já falecida, trabalhava em redação, chegar em casa e falar que havia uma preocupação com passaralho. E meu pai, que também tinha sido jornalista, dizer, que palavra engraçada, isso não se usava na minha época. Isso ficou na minha cabeça. Quando eu li numa ficção a palavra passaralho sendo pronunciada no início dos anos 60, eu acho que isso daí não é possível. Então, sabe, muito, ao mesmo tempo é muito difícil. Com certeza. Você está entendendo assim, os desafios? Eu concordo inteiramente com você e digo, é uma das coisas mais difíceis de você escrever ficção histórica, quando você vai escrever diálogo, você fala, mas as pessoas falavam assim, usavam esse tipo de termo, se tratavam assim, qual era o termo de tratamento, mais respeitoso ou menos respeitoso da época. E aí eu tenho que confessar para vocês que Cafeína, nessa questão, Cafeína é 100% baseado em Machado de Assis e Eça de Queiroz. Mas muito. Vi os dois muito pesquisando, fazendo fichamento de tratamento. De questões de tratamento, de palavra, de vocabulário, como se falava, o que se falava e como não se falava. Né? E aí, eu acho que vou ter que fazer a mesma coisa para a cocaína, nos anos 20, imagina, bem diferente. Né? E a mesma coisa para a codeína. Codeína vai ser mais fácil com as testemunhas vivas, né? Com o pessoal que viveu na época. Agora, inclusive, porque uma coisa muito rica do livro é o espaço que você dá à voz interior e em forma de diálogo aos escravos e ex-escravos, como, por exemplo, a Perpétua e ao Jovelino, que eram ex-escravos do barão e que aí tem a abolição, eles continuam como criados, como se falava, né? E aí, por exemplo, eu anotei aqui a Perpétua falando das brigas da família do patrão, do barão, ela se comentando para ela mesma, né? Aquela é a grande diferença entre gente rica e gente pobre. Ela matuta enquanto sobe as escadas. Quando há uma briga numa família pobre, tudo é resolvido ali mesmo, no tapa, no choro e na reconciliação. Com os ricos, tudo se resolve com uma viagem. Bate-boca com o marido, viagem de reconciliação. Filhos rebeldes, viagem para acalmá-los. Crise em família, viagem para dar tempo ao tempo. Como se, evitando-se a questão, ela se resolvesse por si só. Perpétua e Jovelino não viajam a lugar nenhum e tampouco o carecem. Essa pesquisa dos escravos também foi Machado, foi da onde que vem, né, para reconstituir esses diálogos, essas vozes interiores, né, esses fluxos de consciência, esses diálogos dos escravos e ex-escravos. Mauro, com escravos houve menos pesquisa, porque eu encontrei menos coisas. Isso que eu imagino. Não. Romances do século XIX com escravos, Luciana, me socorre, eu não lembro de muitos em que você dê voz ao escravo. Né? Então, ali não. Ali tem menos pesquisa, tem mais criação mesmo. A voz do escravo não aparece, né? Né? Muito pouco. Então, ali tem mais criatividade do que pesquisa. Mas aí também não tem ninguém. O que importa é a verossimilhança da sua criação, na qual você é excelente. Né? Não tem ninguém que esteja vivo aí, que possa dizer os escravos não falavam assim, falavam assado, que ninguém viu. Né? Eu acho que o problema é muito mais quando você está reproduzindo uma voz
que pode ser lembrada por algumas pessoas, pelas gerações mais velhas. Porque você lê o livro e você embarca nos personagens ficcionais e reais da mesma maneira. Essa mistura é perfeita. Você realmente acompanha os ficcionais como realmente se tivesse, né, se fossem reais. É muito bem feito. E você aprende tanto. Eu não tinha ideia de quem fosse. Eu tinha uma ideia vaga de Hilário de Gouveia, mas não sabia que tinha morado em Paris. Eu também, exatamente. Na rua de Copacabana, entendeu? Sabia que era um médico, mas não sabia que ele tinha vivido em Paris. Né? Ele é um personagem que aparece ali, interessantíssimo. E uma pena que o Hilário de Gouveia não seja conhecido no Brasil todo, né? Ele é um personagem histórico importante da época, mas ele é mais conhecido no Rio, porque a rua Hilário de Gouveia só existe no Rio. Em São Paulo não tem o Hilário de Gouveia. Então as pessoas do Rio conhecem o nome Hilário de Gouveia pela rua e pela delegacia. Né? É a delegacia do Espinosa, do Alfredo Garcia Rosa. Então, é um personagem curioso isso. Mas, Mauro, voltando à tua questão, na questão do vocabulário dos escravos, uma coisa que virou uma celeuma entre eu e a editora seria se o escravo deveria se dirigir ao patrão como senhor ou como patrão, ou como sinhá ou como patroa. Né? E aí, pela minha pesquisa histórica, o escravo trata os patrões como senhor e sinhá durante a escravidão, pelo menos. Né? Só que esses escravos são muito especiais. O Jovelino e a Perpétua, eles são ex-escravos, né? E continuaram a trabalhar para a família sendo assalariados. Mas eles, há 50 anos, trabalham como escravos para a família. Então, eles continuam tratando os patrões como senhor e sinhá. Mas a editora levantou essa questão, falou, bom, talvez não, porque isso talvez infantilize o personagem. Mas eu falei, olha, se você foi escravo 40 anos da sua vida, você não vai mudar o seu vocabulário porque o seu status mudou. Né? Não é porque você vai ser assalariado que você vai mudar o seu vocabulário. Então, ficou, o sinhá e senhor ficou no livro, já em 1890, depois da abolição. E você, Paulo, podia falar um pouco dessa coisa, né? Você que pesquisa muito. Só de lembrar da Inhabenta, né? Da verdade. Né? Você tem Monteiro Lobato aí, que é o que? Ele traz a voz do escravo para dentro do século XX, né? Então, assim, eu achei Anastácia, Dona Inhabenta. Anastácia deve ter sido escrava, ela foi uma escrava. Sim, ela era Bá do Monteiro Lobato. Ela era babá do Monteiro Lobato, que fica com ele até o final da vida, quando ela morre. Ele traz ela do interior, do Vale do Paraíba, até São Paulo. Né? Então, todo esse universo do Monteiro Lobato é o que ele viveu lá na fazenda do avô, no Vale do Paraíba. Mas isso daí você vê, né? Você vê essa dispensa, né, que você fala muito bem, da dispensa, né, quem não era mais o importante para o Vale do Paraíba é dispensado, fica aqueles agregados da casa, e esses vão vir para São Paulo, vai para Paris, isso daí você retrata perfeitamente essa ambientação, né, e aquela coisa que eles não são da família, mas são da família. Então é o escravo que acompanha o barão desde que é pequeno, que era esqueci o nome do personagem. Qual deles? O menino ou o barão? O que acompanha até o final da vida, o que vai para... Jovelino. O Jovelino. O Jovelino é o parceiro de brincadeira, mas daí depois começa a distanciar. Né? Isso daí é muito... Mas aí continua do lado. Você tem no Dom Pedro II, você tem o negro Rafael, que vai do começo da vida do Dom Pedro até o final. Então, que eu achava que era ficção, mas depois eu descobri que não era. E aí você faz exatamente isso. Tipo, o cara acompanha ele para engraxar o sapato. Isso é um retrato da sociedade. O menino de engenho também, isso era uma coisa comum, né? O Chico Buarque mostrou isso muito bem também no Leite Derramado. Sim. Também tem esse paralelo do menino branco, filho do patrão, e do menino negro, filho do empregado, né?
Isso daí como eu falei, eu queria que tivesse mais gente escrevendo como você. Eu fico até meio decepcionado que só vai ter 3. Eu falei, como assim só 3? Tem que continuar. Porque eu acho que falta esse tipo. Porque assim, quando fala romance histórico, eu já torço o nariz. Meu Deus do céu! O que será que inventaram? Mas daí, quando eu peguei o teu livro, eu falei, meu Deus, tinha que ter mais gente como ele, sério, assim, que pesquisasse, que fosse atrás. E, nossa, queria muito que muita gente, tomara que uma geração aí se inspire nesse teu trabalho para criar mais interesse, né, pela nossa história. Que bom. Mas isso tem muito de preconceito da gente, né, do brasileiro ainda, exatamente pela ausência de uma produção de romance histórico. Porque, por exemplo, na Inglaterra, né, a Hilary Mantel é uma das escritoras que mais ganhou o Booker Prize, acho que ela ganhou 3 vezes, é um caso, acho que único. E ela escreve sobre estudo, a grande área dela, se bem que o livro dela que eu mais gosto é um livro sobre a Revolução Francesa, e eu acho que ela oferece uma visão, né, daquele momento, por isso que os historiadores ficam com uma pontinha de ciúme, que é muito difícil de virar. E outro dia eu estava lendo uma resenha do Economist sobre uma biografia da era Tudor, e que dizia sobre o desafio que era criar uma nova visão da era Tudor, depois que a era Tudor tinha impregnado, a era Tudor da romancista Hilary Mantel, havia impregnado completamente a cabeça do britânico do que foi a era Tudor. Então, e assim, altíssima literatura, é a literatura, é a autora mais premiada, né, do Booker Prize. Então, eu sonho com o dia que a gente vai ter, assim, uma grande literatura histórica brasileira. Luciano, eu acho muito interessante você falar isso, porque é muito bom a presença do Paulo com a gente hoje, porque essa questão é fascinante. A Hilary Mantel, com a série dela do Wolf Hall, que é a série dos prêmios, que ela ganhou todos os prêmios, ela está contando a história da Inglaterra de maneira romanceada, mas ela está contando a história da Inglaterra. A pesquisa dela é seríssima, é muito aprofundada. Então, ela conta a história de maneira romanceada. E eu vejo, às vezes, uma diferença entre a história romanceada e o romance histórico. Né? Porque, por exemplo, um romance histórico em que você toma liberdades demais com os fatos históricos é uma coisa que não me agrada muito. Né? Não. Porque o romance histórico tem romance histórico comercialão, aquela coisa, aquele que em inglês se chama romance, não é novel, né? Romance. E tem o historical novel, que é, né, de grande... na verdade, são livros que vão ao passado para falar do presente. Como na França, você tem Memórias de Adriano, por exemplo. O grande clássico da literatura francesa. Mas nessa linha de pensamento, deixa eu perguntar ao Paulo. Paulo, você trabalhou como consultor daquela novela sobre Dom Pedro I, não foi? Não. Eu prefiro não falar sobre isso. Bom, tá. Justamente assim, o ponto de comparação quando falou de ficção era aquilo, entendeu? Pois é. Bom, então não falamos disso, mas para completar o meu raciocínio, a gente pode tomar certas liberdades com a história, mas, por exemplo, tem aquele filme do Tarantino em que Hitler é assassinado no final com uma bomba. Eu detestei aquele filme. Assim, Hitler era assassinado num atentado à bomba. Isso nunca aconteceu, não tem jeito, né? Mas aí eu li o Philip Roth, por exemplo, aquele livro America. Complô contra a América. Complô contra a América, isso. Complô contra a América, que é a eleição de um presidente fascista nos anos 40, que é o aviador, como é que é o nome dele? O Lindbergh. O Lindbergh ele é eleito como presidente dos Estados Unidos e ele é um fascista, né? Ele é contra a entrada dos Estados Unidos na guerra contra o Hitler, né? Então ele vai evitar isso e ele vai fazer uma espécie de perseguição aos judeus dentro dos Estados Unidos.
E aí não me incomodou tanto, né, o que os americanos chamam de alternative reality. Mas tem certas mudanças históricas, talvez quando é do Brasil eu fico mais incomodado. Então, eu sou mais do time da Hilary Mantel. Eu gosto de história romanceada. Né? Eu sou mais o Maurício Assunção. Não sei se você conhece. Eu acho que tinha que seguir esse caminho. Pois é. Luciana, quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Maurício, a Ana Cortez pergunta: a ideia criativa é consolidada pelas pesquisas que você faz ou a pesquisa é que influencia a sua ideia criativa? Ana, eu acho que tem uma sinergia total, porque você tem uma semente de ideia, né, para uma ficção, e você vai buscar o adubo para essa semente, você vai buscar como você vai fertilizar essa semente com as informações históricas. E aí, na própria informação histórica, você vai encontrar novas ideias. E aí a coisa vira realmente uma sinergia em que uma coisa vai ajudando a outra. E, Maurício, você... Só uma questão dentro do que você está respondendo, Maurício. E nesse caso do Cafeína, foi o prédio? Foi o prédio. Foi o prédio seguindo aquele conceito do primeiro livro, que eu queria ter um legado que eu pudesse ver. Eu tinha esse prédio maravilhoso como legado, tinha a história do Barão, mas eu não tinha elementos para contar a história dele. Entendi. E aí que esses elementos foram criados como ficção. Entendi. E, Maurício, você é jornalista, e eu queria saber de que forma o jornalismo, a experiência jornalística, ajudou ou atrapalhou na hora de escrever romance histórico? Porque eu digo isso pelo meu caso. Quando eu fui escrever meu primeiro livro de não ficção, era o Espetáculo Mais Triste da Terra, eu falei, bom, décadas de jornalismo nas costas, a passagem para não ficção, para o livro, vai ser fácil. Eu empaquei na primeira página, eu já não sabia se começava, se usava o presente, o passado, qual o tempo verbal. Foi muito mais complexo do que eu imaginava. Eu achava que, bom, imagina, jornalista, né, vou fazer um livro de não ficção, vai ser mole. Não. Você acha que o jornalismo, de que forma o jornalismo atrapalhou, ajudou, ou foi indiferente aí nessa obra? Olha, Mauro, o jornalismo, por um lado, ajuda e, por outro, dificulta. Ele me ajuda muito pelo treinamento de jornalista que eu tenho. Eu tenho disciplina e eu tenho o treinamento da pesquisa. Porque quando você tem que ler mais de 1000 artigos de jornais durante um mês, você tem que ler na diagonal. E você tem uma técnica de olhar para o artigo procurando o que você quer. Então, isso é um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi como jornalista. Então, esse lado de jornalista me ajudou muito a escrever. Agora, atrapalha na hora que você vai botar no papel. Porque aí, realmente, você tem que tirar o chapéu de jornalista e botar o chapéu de ficcionista, de romancista. E são dois chapéus completamente diferentes. São duas histórias, dois estilos completamente diferentes, né? Então, eu garanto a você que quando eu escrevo a primeira versão de qualquer coisa, ainda tem um ranço jornalístico. E que depois eu tenho que corrigir até... Não, peraí, tem que tornar isso aqui mais suave, mais poético, mais bonito, mais ritmado. Não é só uma informação seca e precisa de jornalista. Luciana, você que passou pelos dois lados, né, do balcão, muito tempo como jornalista, muito tempo na área literária, na área editorial, primeiro, você concorda com isso e conviveu com muitos escritores jornalistas? Você concorda com o Maurício? Você percebe no Cafeína a influência do jornalista ou não? Se dissessem que não era um historiador, você acreditaria da mesma maneira? Ou você vê ali traços do jornalista no livro? Não vejo traço nenhum do jornalista, o que eu acho uma maravilha, né? Quer dizer, às vezes você tem grande ficção em que o tempo todo o jornalista está presente e dá certo. Mas, em princípio, eu acho melhor que o jornalista não apareça na linguagem do romance, no texto do romance. Mas o desafio que vocês descreveram, tanto você como o Maurício,
Eu vi muito em primeiros livros de jornalistas, independente de ser ficção ou não, quer dizer, também como no seu caso, você disse não ficção, e eu me lembro de primeiros livros de jornalistas, uma ânsia de botar tudo ali na primeira página, porque o jornalista tem aquela coisa do lead, e aí tudo tem que estar logo, né, no início. Então, olha, relaxa, se espalha. Não tem lead na literatura, seja de ficção ou de não ficção. É um outro ritmo, é uma outra maneira de envolver o leitor. E, em geral, quer dizer, eu vi muita gente talentosa logo pegar e saber construir a linguagem correta, porque a questão da linguagem é um desafio também na não ficção. Não é só porque é um livro de reportagem que você vai usar a linguagem do jornal, não é, ou da revista, é diferente, né? Então, também tem que ser encontrada a linguagem certa para cada tema, e isso é um desafio mesmo para os talentosos num primeiro momento, mas quem tem talento para escritor acaba superando rápido, e tanto que, né, tantos primeiros livros que são né, antológicos. É verdade. E, Maurício, o Miguel Sanches Neto, que também faz... tem livros de romance, tem romances históricos muito bons. Ele fez A Máquina de Madeira, né, sobre um padre paraibano que criou um protótipo da máquina de escrever, se eu não me engano. Que bom que você lembrou, Miguel. Ele estava falando do Philip Roth, eu me lembrei do Miguel e acabei não falando. O Miguel fez também uma distopia da Segunda Guerra no Brasil, né? É muito bom. E ele tem uma frase assim, olha, não quero ensinar história, quero discutir a sociedade atual a partir do que esquecemos. E eu acho que o seu livro, ele dialoga muito com o presente, de alguma forma. Eu vejo, por exemplo, o Barão, que é aquele representante que se acha, faz todas as racionais, ele comete um crime financeiro, foge da França, luta para não ser extraditado, né, porque se ele estiver no Brasil ele vai ser preso, se acha um injustiçado pela justiça, ele faz todas as racionalizações do mundo, e ele é um profundo crítico dos políticos e da política, né, dessa gentalha. Ele acha que tem que estar, que os caras realmente especiais, diferentes, ficam ali nos bastidores manipulando esses fantoches políticos. Então, ele tem um desprezo pela política, embora ele precise da política, né, para escapar, ele tem um desprezo com a política muito grande. Então a gente vê alguns personagens ali, vê algumas coisas ali que dialoga, né, com o presente. Você tinha essa intenção ou era uma coisa que veio naturalmente? Com certeza, Mauro. Pela mesma razão que eu acho que conhecer a história é fundamental para que a gente possa discutir o nosso presente, conhecer o nosso presente, quando você escreve um romance histórico, você tem essa mesma quase que obrigação de, através do romance, você questionar o presente. Você está contando de uma maneira histórica, mas o questionamento é do presente. Então, vários elementos da sociedade brasileira atual estão no livro ali no século XIX. Aí vocês acabaram de citar, por exemplo, aí o caso da empregada que é parte da família, né? Esse conceito está ali, desde o tempo da escravidão, o escravo era parte da família. Então sua empregada mora na sua casa, trabalha 24 horas por dia para você, não tem férias, ela é parte da família, afinal de contas, né? Então, esse discurso que existe até hoje no Brasil já existia no século XIX. Eu acho muito importante que qualquer romance histórico ele tenha uma validade atual, ele tenha um questionamento atual. Legal, legal. Paulo, alguma pergunta? Eu tenho, mas aí a questão da tua estrutura. Você vai deixando ele se levar, você vai... Eu lembro de uma entrevista uma vez da Zélia Gattai, que ela estava dando um quarto de um lado para o outro, o Jorge Amado virou para ela, o que foi? Ela falou, tem uma personagem minha que está se envolvendo com o meu primo. Aí ele falou, vai dormir, volta para dormir, deixa ele, para de se meter na vida dos outros. Você também faz isso? Você cria um personagem, de repente ele sai andando e você, para onde ele está indo? Não era isso que eu queria. Paulo, eu adoraria ter esse talento.
Eu adoraria que os personagens tomassem conta de mim, tomassem conta da história, eu fosse dormir e eles escrevessem um livro para mim. Mas não rola comigo. Comigo só rola disciplina e trabalho. Não, eu tô falando na construção do personagem, assim, às vezes ele vai para algum lugar que você segura e não, eu quero que vai para cá e aí você segue. Não. Eu tenho controle total sobre os personagens, é um trabalho muito racional, né? Eu admiro muito os escritores que dizem que são tomados pelos personagens, que tomam vida própria, que escrevem, que fazem o que querem, né? Mas não, eu não consigo. Para mim é um trabalho, talvez porque eu seja jornalista, essa formação tantos anos como jornalista, eu sou muito mais duro, aí eu tenho que controlar, eu tenho que determinar tudo direitinho. Mas admiro quem consegue se deixar ser possuído pelo personagem, né? E, Maurício, tem uma certa hora que um dos personagens, sem dinheiro, lá em Paris, ele tem que sobreviver nas ruas e ele descobre o mercado das latas de lixo, como eu comentei. Só que esse mercado, cada lata de lixo é loteada. Você tem um dono que te cede essa lata de lixo se eu não me engano, por um franco. Que não é tão. Você, em teoria, tem a exclusividade daquela lata de lixo. Que, na verdade, você tem que disputar com os ratos, que não obedecem muito a esse acordo de exclusividade. E os ratos estão ali. E, pelo que eu percebi ali, o produto mais interessante e rentável da lata de lixo é o pó de café coado pelos restaurantes. Ou seja, os restaurantes fizeram café, usaram aquele pó e jogaram aquele pó fora. Por quê? Porque aquele pó é usado novamente para fazer vários cafés, o que explicaria a péssima qualidade do café tomado na França. Tanto que o Barão quer criar a maior, né, fábrica de torrefação de café, porque diz que o café francês é muito ruim e com aquele café ele vai ficar rico. É isso mesmo, isso é fiel, você pesquisou e realmente esse pó da lata de lixo era esse valor, tinha esse valor todo? Sim, isso aí é tudo verdade. Isso aí é um desses livros da vida cotidiana, a história da vida cotidiana de Paris, no século XIX, e esse acesso à lata de lixo era vendido pelo porteiro do prédio, né? O porteiro do prédio permitia que a pessoa, o que a gente chama aqui de SDF, que é o sem-teto, viesse, pagasse um franco para ter acesso à lata de lixo, e ali ele encontrava tecido, couro, tudo que podia ser reciclado, e eles levavam para reciclagem, já existia reciclagem na época para esse tipo de coisa, e pó de café. E o pó de café era revendido nas torrefações de Levallois-Perret, né? E esse pó de café revendido para a torrefação ia voltar, depois de ser, ele era seco, e ele ia voltar para os bares de Paris. Então, isso aí, não sei se explica a má qualidade do café na França, mas que isso acontecia em Paris no século XIX, acontecia. E, Maurício, o livro ele é todo permeado pelo embate entre o antigo e o novo, né, entre a modernidade e o que está para trás, seja na escravidão e na abolição, seja na decadência lá do café e na chegada do capitalismo, seja na monarquia e na república, mas não só na grande, no big picture, não só na grande paisagem, mas também no interior das casas, no sentido que a Dodora, que é uma das personagens, que é filha do barão, ela se revolta com aquele destino traçado para ela, que é de casar, né, com alguém muito rico, da aristocracia francesa, e seguir o mesmo modelo da mãe, da avó, da bisavó, etc. Ela se rebela porque ela quer ser atriz, ela quer ter uma vida livre, independente. Houve essa preocupação de permear o livro realmente com essa divisão, né, essa passagem do antigo para o novo, esse momento, né, de transição? Eu acho que ali a Dodora ela representa não só a passagem do antigo para o novo, de transição, século XIX, século XX, mas também ela representa o choque cultural Brasil-França. Porque eles ali estavam 50 anos na nossa frente em questão de valores morais. Né?
A Igreja Católica, por exemplo, tinha praticamente sido abolida na França em 1890. Ali não tem Igreja Católica, não tem nada. Então, a Dodora, ela representa exatamente esse jovem que é influenciado pela cultura francesa da época, né? De uma certa maneira, ela é um ponta de lança para a transição para o século XX já. Aliás, no próximo livro, Cocaína, ela é um personagem muito importante, porque ela vai ser a escritora de teatro que ela queria ser, a dramaturga que ela queria ser, ela vai ser em Cocaína nos anos 20. Então, Dodora representa essa transição cultural e geográfica também, Brasil-França. E a Renata Afonso pergunta aqui, Maurício, algum personagem te surpreendeu? A vida privada nem sempre pode ser controlada. E também alguns personagens ganham uma dimensão diferente, às vezes maior do que a gente imaginava. Não, surpreende sim, porque quando você começa a escrever um romance, você não sabe como ele vai terminar. Então, se você me perguntar qual vai ser o desenvolvimento psicológico desse personagem no romance, eu não sei. Aí vai acontecendo conforme você vai escrevendo. Mas eu ainda não tive essa sorte do personagem me possuir e sair andando com as próprias pernas. Aliás, isso me lembra um conto da Patrícia Mello, um conto muito legal da Patrícia Mello, em que o personagem se rebela contra o escritor e os dois ficam brigando dentro de casa. Não me lembro agora qual o livro dela, mas é da Patrícia Mello. Mas a Renata pergunta, mas algum personagem especial no livro te assim, surpreendeu pelo desenrolar, que ganhou uma dimensão muito maior do que você imaginava ao começar a escrevê-lo? Olha, o Rodrigo, filho do Barão... Irmão da Dodora. Irmão da Dodora, que é o filho rebelde do Barão também, né? Todos eles são rebeldes, né? Mas ele é o filho que dá mais trabalho ao Barão. Ele foi um personagem que, em princípio, teria um papel moderado, não muito grande, e cresceu. A participação dele cresceu conforme ia escrevendo. E aí, sim, é surpresa para mim mesmo. Eu não esperava que o papel dele crescesse tanto no livro. Mas cresce e fica, você sabe, você que leu o livro até o final, sabe que é fundamental a participação dele no final. E só para esclarecer os espectadores, é porque o Barão tem outros filhos, ele teve um primogênito que ia, digamos assim, ser o herdeiro, e era preparado para isso, era uma pessoa um personagem profundamente ligado aos negócios, e ele morre, e enquanto ele estava vivo, o Rodrigo se escorava ali, ninguém se preocupava com ele. Na medida em que ele morre, o Rodrigo ganha os holofotes. Só que ele não quer saber daquilo. Né? E vem cá, Maurício. É o famoso filho deslocado, né? É o segundo filho que assume o lugar do primogênito sem querer. Que rouba a joia da mãe para comprar cavalo, né? Que é desobediente, é rebelde. Exatamente. A gente identifica nesses personagens, muitos personagens que a gente vê nas famílias que estão por aí, né? Você vê conflitos, tem como a Luciana falou, tem uma verossimilhança muito grande esses personagens, né? Imediatamente você reconhece alguém que você já ouviu, um parente, um amigo, um conhecido. Né? E, Maurício, a gente tem falado aqui muito de trabalho assim, realmente insano de pesquisa das fontes, né? Desse trabalho histórico. Mas, na verdade, você fez um romance, assim, você fez um romance histórico, mas, no fundo, ele tem muita informação, ele tem muita história, mas você consegue emocionar o leitor. Como é que foi conseguir, assim, como é que foi quais eram os eixos, né, que você tinha para conseguir também que não fosse simplesmente um livro de história, em que a emoção, a empatia, a identificação, a compaixão, né, essa identificação saltasse tanto quanto a parte da pesquisa histórica? Mauro, essa deve ser a parte mais difícil de todas, né? Porque você, quando você quer emocionar o leitor, você, em primeiro lugar, tem que emocionar a si mesmo. Né? Você tem que estar emocionado com aquilo que você está escrevendo. Mas você tem que ter cuidado também para não ser piegas, para não usar emoções fáceis, né?
E eu me lembro de ter usado, de ter sido piegas às vezes, e depois eu me corrigi, falando, isso aqui está meio demais, né? Então, é a parte mais difícil de você encontrar esse equilíbrio entre aquilo que te emociona, aquilo que vai emocionar o leitor, e sabendo que você tem que manter uma coisa de bom gosto, bem feita, cuidada, né? Eu confesso a você, é muito difícil, mas eu acho que eu consegui simplesmente desenvolvendo essa trama psicológica, né, entre os personagens. E essa relação entre os personagens. Mas é difícil, é difícil. Eu estava pensando aqui, o Barão, para mim, estou pensando agora, não pensei quando li. Ele tem um pouco de Brás Cubas, assim, como um comportamento essencial de uma elite que vive de renda, né? Rentista, que não tem compromisso com nada. Isso chegou a passar pela sua cabeça, não? Não. E é, ao mesmo tempo, uma elite, principalmente carioca, mais do que paulista, porque eu acho que a contribuição da imigração em São Paulo muda muito o tipo de representante da elite brasileira, mas é uma coisa muito carioca e muito atual. São personagens que a gente vê aí envolvidos em corrupção, da alta sociedade carioca, e eu não sei, você pensou no Barão atravessando os séculos assim, de Brás Cubas até uma figura de hoje em dia? Uma figura de hoje em dia, sim. Eu não cheguei a pensar em Brás Cubas, mas eu acho que o Barão, a ideia do Barão vem de um conceito do Joaquim Nabuco, naquele livro O Abolicionismo, né? Em que ele fala que a escravidão é um mal para a sociedade brasileira como um todo. Porque não é um mal só para o escravo, mas é um mal para o patrão também, porque você desenvolveu no Brasil uma elite de parasitas, né? E essa elite de parasitas ainda está presente no Brasil. Então, acho que o Barão ele representa isso, a elite de parasitas, que é muito bem descrita por um escravo chamado Cazuza, no começo do livro, que ele fala que, hoje em dia, sem a presença do escravo, o homem branco já não sabe fazer mais nada. O cara esqueceu como sobreviver se não for com o escravo que está ali para fazer tudo para ele, né? E eu acho que, infelizmente, a elite brasileira se desenvolveu com esse pensamento, né? A gente tem que ter um escravo para trabalhar para a gente. A gente tem que ter um escravo para limpar a nossa privada, porque eu não vou limpar a minha privada, né? Aqui na Europa, todo mundo limpa a privada, da classe média. A pandemia mudou isso tudo. Foi um aspecto bom da pandemia. Pois é, pois é. Todo mundo passa a limpar a privada. Então, não diria Brás Cubas, mas eu diria sim, que o Barão ele é a elite brasileira, ele representa a elite brasileira. E como o Mauro bem falou... Brás Cubas é um parasita também, essencialmente um parasita. É, um parasita. E como o Mauro bem falou, aquela elite que despreza a política. Ela é parasitária, ela tem o seu esquema, o sistema está montado, e a política não, a política é só para... né? Não me enche a paciência. Para ser manipulada nos bastidores, quando interessa, ele recorre ao prefeito, ele precisa da interferência. Mas ele até tenta, ele se frustra de não conseguir ser político, porque a preguiça dele, né, a aversão dele ao trabalho é tão profunda que ele acaba não tendo energia sequer para a briga política, que ele tenta entrar, depois ele perde a cadeira de deputado e tal. Mas é impressionante como é um personagem atual. Maurício, o que o Maurício falou, tem um artigo que o Dom Pedro I escreve falando basicamente isso que você falou, sobre o mal da escravidão, que o brasileiro, né, qualquer um que tenha o mínimo de dinheiro, compra um escravo e coloca ele para ganho. Então, que isso mesmo faz com que ninguém faça nada, né? Então, o mais pobre tinha alguém para ganhar para a vida por ele. Que é a essência da relação do senhor-escravo, hegelianamente, né?
Você tem o machismo também é péssimo pouco. para o homem. E Maurício, temos tempo só para mais duas perguntas aqui. Eu já vou fazer em sequência e você responde antes, né, do encerramento. É da Selmi Yassuda. Ela pergunta, Maurício, você se identifica com algum personagem especial? E a pergunta da Ana Helena, Maurício, o que te encanta mais, a pesquisa ou a criação da trama? São as duas últimas perguntas aqui. Perfeito. Bom, para a Selmi, obrigado pela pergunta. Selmi, eu acho que todo escritor se identifica com todos os personagens do livro. Na verdade, cada personagem leva um pouquinho de mim, de maneira que, como escritor, eu me fragmento. A minha psicologia está fragmentada em cada um deles, tanto nos personagens mais positivos como nos mais negativos, né? Todos os meus defeitos estão lá também. Então, me identifico com todos. E a Ana Helena, foi a Ana Helena que perguntou? Foi. Perguntou se eu prefiro a pesquisa ou a criação? Da trama. Olha, Ana Helena, o que eu gosto é da pesquisa e da revisão. A parte do meio, que é da criação, é dura, é difícil. É a mais difícil. Mas eu não posso chegar na revisão se não tiver criado antes. Então, eu tenho que fazer a parte de criação, mas a parte de revisão eu adoro revisar. Maravilha. Maurício, eu queria ver, então, agradecer, queria que você falasse, né, umas palavras finais e convidar todo mundo a comprar e ler, que, olha, realmente é um livro espetacular. Parabéns, Maurício. Obrigado, Mauro. Bom, eu queria agradecer a Leia, uma vez mais, por ter publicado o livro, agradecer a presença do Paulo Rizzuti e da Luciana hoje à noite. Mauro, agradecer a você pela apresentação e a todo mundo que está assistindo, que assistiu, e aqueles até que, como eu falei antes, já compraram o livro, já mandaram fotos do livro em casa, na rede, lendo o livro. Maravilha. Luciana, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Maurício, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.